rapaziada, eu sou o Charles Lima e estou aqui com mais um vídeo de programação para vocês, certo? Então a gente está aqui com o nosso software Tubest, certo? O software de programação de tubos. Então hoje a gente vai ver um passo a passo aí, forma de importar os arquivos, a forma certa de importar os arquivos, né? Alguns erros que acontecem aí que são comuns na hora da importação. Como a gente prepara o desenho, né? Faz toda a parte de alinhamento, certo? E ordenação da peça. Então vamos lá. Para começar, para a gente fazer a importação do nosso arquivo, a gente vai ter que ter lá um arquivo salvo num software CAD, certo? Então pode ter sido um arquivo criado pelo SolidWorks, pelo AutoCAD, por algum tipo de software de programação assim. Nos formatos, os formatos mais comuns que são programados nessa parte tubo é IGS, SAT, JHB. Então tem mais alguns tipos de formato de programação aí que o Tubest também vai estar aceitando, certo? Então vamos lá então. Para a gente fazer essa importação, a gente vai trabalhar aqui com um IGS, com formato de programação IGS. Então a gente vem aqui na lateral esquerda, a gente vai ter aqui importar de ficheiro, certo? Então a gente clica aqui uma vez aqui, certo? E vai abrir uma página para a gente buscar as nossas peças. Então a gente vai estar lá selecionando lá ou que está num pendrive ou que está num cabo de rede no software da máquina, né? Então vai ser onde a gente vai estar buscando esse arquivo, certo? Então, rapaziada, essa aqui vai ser a tela onde a gente vai estar puxando o programa, certo? Então a gente selecionou aqui nosso programa aqui embaixo. E aqui a gente vai ter que estar observando aqui na nossa lateral direita aqui o que está acontecendo no programa, certo? Então, quantas linhas que tem. Então a gente vai ter que ter um formato de tubo sólido aqui, porque senão, quando for cortar na máquina, a máquina vai tentar fazer o que está aparecendo ali. Então é interessante, quando tiver dúvida, sempre simula lá, quando a gente passar para a próxima aba, para saber o que a máquina vai interpretar lá. Então, a gente tem que tomar atenção aqui no que a gente tem configurado aqui nessas abas aqui, ó. Então, o que é essas abas, certo? Então aqui, né, dando um resumo rápido para vocês, o que eu tenho que tomar mais cuidado aqui? Então tem que tomar cuidado nessa parte de extrusão, por exemplo. O que é extrusão? A extrusão aqui vai ser o sentido que vai fazer o meu corte. Ela vai fazer o meu corte no sentido X, no sentido Y, no sentido Z, né? Então, o que eu preciso saber, né? Eu preciso saber, eu tenho uma identificação automática aqui, né? Quando eu programo meu tubo no software de programação, que ele é programado lá em 2D e tal, né, e eu jogo ele, salvo ele no formato GS, ele chega no software do Tubest e o Tubest tem que interpretar ele como um formato de tubo 3D, vai cortar em 3D. Então, eu preciso fazer com que o software identifique isso. Então, para mim saber qual que é a direção aqui, o formato mais fácil que tem é eu vir aqui clicar em identificação automática. Então o software já vai identificar automaticamente qual que é o sentido, qual que é a linha que tem que cortar, que não tem que cortar, tudo bem certinho, certo? Se nesse caso você jogou lá, fez a simulação e ficou errado, aí você volta, né, e experimenta os outros sentidos, para você ver qual que é o sentido correto ali da sua extrusão. Essa seção aço aqui, né, perfil N, perfil C, ela vai ser o quê? Quando eu tiver tubos de formatos especiais, como tipo tubo Viga-I, né, tubo perfil L, perfil U, certo? Então é o que eu vou ter que clicar nessa seção para o meu software entender que o meu perfil não é um quadrado, não é um redondo, um retangular, certo? Por exemplo, se não, ou se o software não reconhecer o meu programa, a minha peça, no caso, certo? Então aqui a gente ainda tem essa linha duplicada aqui na furação, certo? Então agora o que a gente tem aqui embaixo? Selecionar contorno. O que é esse selecionar contorno? Exterior, interior e tudo. Esse selecionar contorno, ele é para saber o que vai cortar. Vai cortar o contorno interno da peça, vai cortar só o externo, vai cortar tudo, né? Então, normalmente, dependendo da programação que você fez, você vai deixar habilitado cortar tudo, né? Então chegou aqui, ele vai fazer a programação certinha e tudo mais. Caso aconteça isso, que nem está aparecendo aqui, de criar linhas duplas, ó, em cima e embaixo, na furação também, aí você vai ter que selecionar aqui, ó, selecionar contorno exterior, certo? Então vê que todas as linhas que eram duplas aqui, ó, sumiram. E agora eu tenho apenas linha de corte correta no meu tubo, ó. Então, eu vou importar uma peça aqui, selecionado tudo para vocês verem como é que fica no software, certo? Então dá uma olhada aí, rapaziada. Aí, carregou, beleza. Agora olha aqui, ó. Tá vendo? Criou mais linhas do que deveria. Então eu tenho linha na parte interior da minha peça. Se eu fizer uma simulação aqui agora, vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, deu uma carregadinha aqui, meu note tá um pouquinho pesado, mas acho que vai dar pra gente visualizar. Ó, aqui cortou a linha verde, certo? E agora ela vai tentar cortar a linha azul. Então isso lá na máquina aconteceria o quê? Ia cair o cabeçote do tubo, né? Ou raspar o cabeçote, né? Causar uma colisão, alguma coisa assim, certo? Ou dar erro e não conseguir cortar, certo? Então, repare que aqui ela está duplicando meus cortes, então não é isso que a gente quer. Então agora a gente vai voltar lá para selecionar a forma correta. Então eu venho aqui, ó, quando eu quero selecionar mais peças aqui na lateral aqui para mim fazer minha aba de programação, depois que eu selecionei a primeira, eu vou clicar aqui no maisinho aqui e vou vir aqui em importar de ficheiro ou import file, novamente, para mim tá importando minhas peças, certo? Então vamos voltar lá.
Agora a gente está aqui, vamos selecionar de novo mesmo a peça, tudo certinho igual. Só que o que acontece? Às vezes eu programo essa peça no outro software e quando eu jogo para cá, ele entende mais linhas, entendeu? Então, em vez de eu selecionar para cortar tudo, eu vou selecionar exterior, certo? Então agora ele sim vai cortar da forma correta que tem que cortar lá na máquina. Então aqui embaixo, então pra gente ver aqui essa última opçãozinha aqui, ó, é mapeamento da camada. Então isso aqui seria para fazer o quê? Isso aqui seria para identificar camada de marcação, né, ou camada outro tipo de contorno, na furação. Isso é mais em casos específicos, isso a gente pode fazer diretamente ali no software quando a gente estiver preparando para programação mesmo, né? Então aqui é só para a parte de importação, não precisa. Então aqui a gente tem um tubo retangular, então a gente não precisa habilitar perfil NC, certo? Já olhamos aqui que está tudo certinho, agora a gente vai jogar para o software da máquina. Agora ela vai carregar. Tá lá, rapaziada. Tá aí, ó. Dá uma olhada. Agora sim. Agora ela tá com apenas uma linha de corte. Então ela não vai repetir o meu corte duas vezes aqui. Não vai me criar outra linha, outro caminho de corte. Certo? Então aqui, então se eu for fazer um comparativo aqui, eu vejo como é que estava antes aqui, ó. Esse aqui. Aqui, lógico, eu poderia vir aqui e excluir linha por linha e tal, mas olha o trabalho que dá e não é a forma correta de importação da peça. Então esse aqui ignora, certo? Então esse aqui a gente vai apagar, né? Vamos excluir e vamos deixar só a nossa peça certa. Agora a gente coloca aqui ela para simular, ó. Então aqui em cima já tem bem visível aqui simulação ou simulate, certo? Agora sim ela está fazendo o corte da forma correta, certo? Aqui eu aumento a velocidade dela. Tudo certo. Então aqui eu já tenho minha peça. Então para mim fazer mais importação de peça, eu posso vir aqui, selecionar quantas peças eu quiser e tal, fazer a minha importação. Agora eu preciso preparar essa peça para o corte, certo? Então, se eu tiver for cortar tubo com parede fina, parede de 0,9, parede de 0,7, né, 1 milímetro, 1,2, dependendo da potência da máquina de vocês, vocês podem estar cortando sem adicionar entrada, certo? Muitos clientes trabalham sem usar entrada. Por que é melhor usar a entrada na peça? Porque tu não vai deixar uma marca na borda, certo? Então eu tenho minha furação aqui. Quando perfurar aqui, dependendo da espessura, principalmente que você estiver usando, vai causar uma marcaçãozinha aqui, um queimado na borda do corte. Então a gente adiciona uma entrada para o laser entrar e depois fazer o curso do corte, certo? Então, não é que precisem todas as peças, né? Vai depender da aplicação de vocês, né? Como que vocês querem fazer essa programação, qual que é a realidade do material de vocês, certo? Então, é uma opção interessante, porque a gente tem mais uma configuração de regulagem de parâmetro lá para esse tipo de entrada. Então, se a gente quiser adicionar entrada, né, colocar a entrada, a gente pode vir aqui, ó, selecionar o que a gente quer entrada. No caso, a gente não vai selecionar as bordas, porque a gente vai fazer um corte unido, para aproveitar mais o tamanho da barra. Então, aqui vou selecionar essa, Opa. Aqui. Então, se eu segurar o Shift apertado e girar o rolete do mouse, eu giro o meu tubo, certo? Aí seguro o Shift, clico, certo? Se eu segurar o Ctrl apertado, eu rotaciono ele no outro eixo, ó, tá vendo? Então, se eu clicar no meio da bolinha ali do mouse e movimentar ele, eu movimento ele livre assim. Então, eu tenho essas opções aqui para mim opções rápidas, né? Para mim visualizando aqui, né? Eu quero girar o tubo e tal. Então, beleza. Então, aqui eu já selecionei aqui, né? Todas as peças que eu quero aqui. Todas as peças, todas as furações que eu quero adicionar a entrada. Então, agora para mim adicionar a entrada, eu vou vir aqui em cima, aonde diz chumbo, certo? Então, aqui eu vou ter aqui nas minhas opçõezinhas aqui de cima aqui, eu vou ter isso aqui que é a posição da liderança. E eu vou ter aqui onde está escrito chumbo, que vai ser a liderança, ou linha guia, ou entrada, certo? Então, vou dar um clique aqui. Então, vai abrir essa aba, certo? Então aqui você vai definir o tipo de entrada que você quer, se você quer entrada em linha, quer entrada em linha mais arco, ou não quer entrada, certo? Então aqui a gente vai deixar com linha. Aqui o ângulo que vai estar o corte dessa entrada, né, essa entrada, e o comprimento dela. Né? E depois a gente tem outras configuraçõezinhas aqui que a gente pode estar ajustando. Mas essa aqui é a básica principal para vocês começarem a programar, certo? Depois a gente vai ver mais a fundo em aplicações, onde a gente altera para fazer aplicações mais especiais. Então dou um okzinho aqui, e automaticamente aqui, meu software vai carregar aqui, tá meio lentinho. Automaticamente ele já vai adicionar entrada aonde eu selecionei, certo? Então isso se chama entrada. Então o laser vai perfurar dentro do miolo e depois ele vai fazer esse corte rotacionando aqui, certo? Então, na extremidade eu não quero porque eu vou fazer esse corte unido, né? Não quero fazer ele com espaçamento entre cada peça, para mim poder aproveitar o máximo da minha barra. Isso a gente vai ver agora na parte de alinhamento, certo? Então agora para a gente fazer o alinhamento dessa peça, né? A gente vai deixar só essa, né? Vamos definir a quantidade, então a gente vem aqui na abinha lateral, clica aqui e define uma quantidade de peças. Então eu vou botar aqui, vou botar 6 peças, certo? Então botei 6 peças aqui, já verifiquei aqui minha furação, tudo certinho, coloquei a entrada, né? Seleciono minha peça, né? Ou todas elas, eu posso fazer isso depois do programa alinhado também, e clico aqui em ordenar, certo?
Então aqui nessa função de ordenar, ele já vai classificar, já vai ordenar tudo que precisa fazer para otimizar, para melhorar, para ficar da forma correta para o corte. Então eu vou clicar aqui sempre, dar um OKzinho, e ele já vai fazer essa ordenação automática. Entendeu? Então agora eu venho aqui em linho, né, para mim fazer esse alinhamento automático, essa programação. Clico aqui, e aqui ele já vai me abrir as minhas opções de alinhamento, certo? De peça. Beleza, então, chegou nessa parte aqui do agrupamento automático, do alinhamento, eu vou ver o que? Agrupar todas as peças. Se eu não selecionei nenhuma, já vai estar selecionada essa opção. Agrupar peças selecionadas, aqui eu posso ter uma lista com várias peças e definir aqui que eu quero só as que eu selecionei ali. Então aqui eu vou definir o tamanho do meu tubo, né? Quanto que é o tamanho da barra e tal, né? O formato dele vai ter que ser padrão com o formato que eu tenho da peça aqui. Eu posso ter mais de um formato de tubo, fazer a programação junta, se eu quiser, ela vai dividir automático, certo? Então aqui eu tenho algumas opções básicas, mas o que importa mais pra gente é aqui, ó. Então a gente vai visualizar aqui embaixo, ó. Então a gente tem os parâmetros de agrupamento, então a gente tem o espaçamento entre as peças, a gente tem a margem frontal, aqui está zerado por quê? Porque quando chegar lá na máquina, tu vai fazer a leitura da borda do tubo. Então lá você pode definir uma margem, eu quero 5 mm, quero 2, quero 8. Daí quando você definir essa margem, que ele fizer a leitura, ele já vai jogar um pouquinho para dentro. Se eu deixar aqui uma margem, essa margem vai somar com a margem que eu tenho lá na barra, certo? Então depois aqui a outra opção que a gente tem aqui, que é bem interessante aqui, que a gente vai ter que habilitar para que funcione essa junção dos tubos, é essa daqui, ó. A gente tem a trajetória de borda comum. Então essa trajetória de borda comum aqui no tipo ilha, ó, se eu desabilitar o tipo ilha, some. Então o tipo ilha aqui vai ser para mim fazer essa junção dos tubos aí, fazer o melhor aproveitamento. Então eu vou habilitar essa tipo ilha e vai ter que estar em caminho contínuo, certo? Então eu tenho outras opções aqui, eu deixo aqui em caminho contínuo. Aplicar a peças idênticas, adicionar linha guia, se eu quiser adicionar linha guia, mas a gente não quer marcar peça, então é assim que a gente vai deixar. Então vamos dar um OKzinho aqui, e aqui ele já vai criar um programa pra gente de todo formado, fazendo o máximo de aproveitamento possível dessas peças da barra, certo? Então, rapaziada, olha aqui, ó. Então aqui nosso programa já veio e agora as peças estão unidas, certo? Então, com essa função de corte ilha habilitada e corte contínuo, vocês vão fazer um melhor aproveitamento da barra de vocês, certo? Aí vai da opção, se vocês quiserem deixar um espaçamento, aí vocês desabilitam lá e vocês vão conseguir ter um espaçamento entre uma peça e outra. Então aqui ele deu o nosso programa, aqui embaixo então aparece aqui a nossa porcentagem que foi usada a barra, então se eu tivesse outras peças diferentes nesse mesmo alinhamento aqui, eu poderia estar colocando, elas ficariam com outra cor aqui, então ficaria essa cor para essa peça, outra cor para outra cor para outra, aqui ia ficar uma barra colorida, certo? Então aqui agora a gente vai ver só mais a parte de exportação do programa e no próximo vídeo a gente vai ver a parte de edição da peça, certo? Então para fazer edição, algumas técnicas aí para fazer corte da furação, tudo mais, para estar otimizando o programa, certo? Então, eu tenho mais de uma forma de salvar esse programa, certo? Então, para mim salvar esse programa, eu posso exportar ele diretamente por aqui, ou eu posso clicar com o botão direito aqui e exportar os arquivos, certo? Então eu posso aqui, ó, exportar arquivo de alinhamento. Aqui em exportar, selecionar resultados do alinhamento, exportar todos, certo? Eu posso vir aqui em exportar resultados do alinhamento como pacote de tarefas. Então, se eu tiver mais de uma barra aqui, tiver uma sequência de programação, eu posso estar exportando essa sequência inteira para o Tube Pro, certo? Então, ele já vai criar uma lista lá, um plano de produção. Vamos fazer um exemplo aqui, eu vou criar um programa com mais peças aqui para a gente formar mais barra. Em vez de 6 peças, vamos botar 50 peças, certo? Então, altero aqui a quantidade, clico aqui em linha, mesma sequência de novo. Vamos ver se vai dar mais de uma barra, acredito que sim. Então, um OKzinho. Então, rapaziada, aqui criou só uma barra. Então, agora eu vou ter que botar mais peça. Aqui deu bem certinho. Então, em vez de 50, aqui eu vou botar 100 peças. Vou botar 103 peças. Certo? Então, vou clicar aqui. No caso, se é a mesma peça, né, da mesma quantidade de peça por barra, ali ele vai me dar o quê? Ele vai me dar quantas barras ele vai fazer igual, né, que quantas vezes eu vou ter que cortar aquela barra e quantas que vai dar diferente. Agora eu coloquei um número quebrado, porque agora vai aparecer uma barra diferente, pra gente ver essa sequência aí. Beleza, então agora aqui eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 barras com 25 peças cada, certo? E mais uma barra com 3 peças. Agora, para mim salvar essa tarefa aqui, ó, eu posso selecionar tudo aqui para garantir, clico com o meu botão direito, venho exportar resultados de alinhamento como pacote de tarefa. Então, todos os resultados de alinhamento. Salvo aqui e vou selecionar a minha pasta que eu quero salvar o meu arquivo, certo? Então, vou lá. Se eu vou salvar num arquivo que já vai para a máquina, se eu vou salvar, aí fica a critério de vocês. E coloco lá, vou colocar aqui treinamento. Treinamento do BEST.
1, 2, 3. Então, agora eu vou puxar meu programa, certo? Então agora vamos ver aqui, a gente tem aqui treinamento 1, 2, 3, que a gente tem o nosso pacote de tarefa. Então a gente vai colocar ele no Tube Pro, né? Puxar, que é a minha versão demonstrativa, não tem drive, não tem nada. E aqui ele já vai aparecer aqui do lado, ó, quantos que ele vai cortar dessa barra aqui, quantos que ele vai cortar dessa aqui, né? No software na máquina provavelmente vai aparecer na parte de cima do software, mas aqui você vai poder ter o controle aqui de quantas barras ou quantas peças você está cortando, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, e segue aí para receber mais vídeo como esse, e é nóis rapaziada, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!